Boa noite. 54 mortos confirmados até ao momento e 282 feridos. São para já os números da tragédia desta manhã em Faro. Um DC-10 da companhia holandesa Martinair, que ao aterrar explodiu. Iam 340 pessoas a bordo. Foi o horror de corpos calcinados, de gente desaparecida, do desgosto dos que sobreviveram e viram morrer a sua família. Entre os passageiros seguiam 9 portugueses, trabalhadores e estudantes na Holanda, quase todos com menos de 30 anos. Vinha também um bebê de 9 meses. Destes portugueses, há 6 sobreviventes. Os resultados do inquérito não serão conhecidos tão cedo. As explicações para já vão para o mau tempo que esta manhã se fazia sentir na região de Faro. As equipas de salvamento tentaram atuar o mais rapidamente possível. Mais de 200 bombeiros e dezenas de ambulâncias acorreram ao aeroporto de Faro. Havia que garantir a assistência médica aos mais de 200 feridos transportados para os hospitais do Algarve. Resultado visível da catástrofe, o número de cadáveres que se encontrava no interior e junto ao DC-10. Confirmados estão já 54 mortos, a maioria carbonizados e quase todos de nacionalidade holandesa. A bordo seguiam também 6 cidadãos portugueses, tendo um deles perecido no acidente. Retirar os corpos foi um processo difícil e moroso, devido aos ferros retorcidos e ao estado em que ficou o aparelho, onde seguiam 340 pessoas, entre as quais 8 crianças. É verdade que ainda há pouco foi descoberto um bebê vivo? Fomos nós que tirámos. Sinto-me muito feliz por ter retirado aquele bebê. Um bebê picarretinho, aqui dentro dos troços. Atender rapidamente os muitos feridos foi a principal preocupação do momento, pois alguns deles estavam mesmo em estado muito grave. Para o Hospital de Faro foram transportados 282 acidentados, quase todos na primeira hora após o acidente. Depois de um primeiro rastreio, foram evacuados para Lisboa 13 sinistrados com queimaduras graves e vários traumatismos. Todos os meios que deveriam atuar de acordo com o programa de emergência que está previamente estabelecido, atuaram na altura exata e com grande eficácia. Aliás, a prova é que não houve um único óbito após a recolha dos acidentados no aeroporto. Tanto no transporte como nos hospitais, até este momento, não se verificou um único óbito, que é, de facto, algo de invulgar. Neste momento, mantêm-se aqui internados em Faro 152 pessoas, tendo as restantes, visivelmente combalidas, sido distribuídas por 2 hotéis da região. A maioria dos feridos, alguns deles com queimaduras muito graves e em risco de vida, foram imediatamente transportados para os hospitais algarvios. Os casos que inspiravam mais cuidados tiveram que ser assistidos em Lisboa. Os hospitais de Santa Maria, de São José e Francisco Xavier estavam de prevenção. E neste momento tenho em direto de Faro o Paulo Lavadinho, que está neste momento no aeroporto. Paulo Lavadinho, neste momento continua a operação de recolha de cadáveres e de tentativa de busca de alguém que ainda esteja vivo? Boa noite. A informação que podemos desde já adiantar daqui em direto do aeroporto de Faro é que o tráfego aéreo já foi reaberto. Depois das últimas inspeções à pista, a pista foi considerada operacional a partir das 19 horas. Neste momento já se encontram várias pessoas a fazer o check-in para que possam embarcar nos voos que se vão seguir, com origem aqui no aeroporto de Faro. Entretanto, às 19h51 exatamente, aterrava o primeiro aparelho aqui no aeroporto de Faro depois do acidente desta manhã. Curiosamente, também um avião holandês, de uma companhia holandesa, mais propriamente da Transavia. Entretanto, nesta altura, as pessoas continuam a processar normalmente o seu check-in para poderem embarcar em direção aos seus destinos. Aeroporto de Faro, portanto, reaberto ao tráfego. Nos diz o Paulo Lavadinho, em direto do aeroporto. A maioria dos feridos, alguns deles com queimaduras muito graves e em risco de vida, foram imediatamente transportados para os hospitais algarvios. Os casos que inspiravam mais cuidados tiveram que ser assistidos em Lisboa. Os hospitais de Santa Maria, de São José e Francisco Xavier estavam de prevenção. E de Faro chegou aos hospitais de Lisboa. Cerca de 3 dezenas de feridos tiveram de ser transportados até unidades médicas da capital portuguesa. Eram 10 da manhã e já estavam no ar 2 helicópteros espuma e 3 aviões da Força Aérea Portuguesa. Tudo isto para retirar de Faro alguns dos casos mais graves do acidente da madrugada. Uma vivência inesquecível, dramática e inesquecível.
E logo chegavam a Lisboa, ao Hospital Francisco Xavier, 4 casos graves motivados por queimaduras. Ao mesmo tempo, em Santa Maria, mais 6 pessoas davam entrada. Apenas um deles necessitando de suporte ventilatório. Quer dizer que é o mais grave? Que é o mais grave, naturalmente. Os outros encontram-se estáveis, todos eles conscientes. Nesta altura, a caminho de Lisboa, estava também uma ambulância com um ferido. Em Faro, 2 aviões preparavam-se para partir. Só chegariam à meia da tarde. No aeroporto militar, dezenas de ambulâncias e batedores da PSP aguardavam. Foi o frenesi para toda a gente, até para a imprensa. Num dos aviões vinham 12 feridos. No outro, mais 4. Casos considerados menos graves que os da manhã. O estado geral destes doentes pode uma gravidade moderada, portanto não são doentes já muito graves, estes foram os primeiros que vieram. São doentes com queimaduras múltiplas, nomeadamente da face e das mãos, e um deles com dois com traumatismo craniano, e um deles com uma suspeita de traumatismo da coluna, que a gravidade de momento desconhecemos. O destino das ambulâncias eram os hospitais de Santa Maria, São José e São Francisco Xavier. No Algarve, o C-130, que pode trazer cerca de 70 feridos, aguarda ainda. Sabe-se que para já a situação está controlada, mas também é verdade que muita gente está ainda em estado de choque. Recusaram ser deslocados de avião para Lisboa. Era um voo charter da companhia holandesa Martinair. Trazia a bordo principalmente turistas holandeses. Uma viagem que durou 3 horas. A partida foi esta madrugada de Amsterdão. Era este o DC-10 da companhia aérea Martinair. Um avião com 15 anos, aparentemente sem problemas técnicos. É este aparelho que às 5h35 da manhã parte de Amsterdão, com 340 ocupantes. Tudo vai bem a bordo. O plano de voo cumpre-se normalmente. O avião atravessa a Europa e entra em território português às 7h58. O DC-10 sobrevoa Chaves, Viseu, mais a sul Beja e, finalmente, Faro, no Algarve, onde, se tudo corresse conforme o previsto, o avião deveria aterrar em condições normais às 8h33. Só que aterrou mal. O avião fecha a pista, bateu com a asa esquerda, incendiou-se e explodiu. As 2 caixas negras que contêm as comunicações entre os pilotos e a torre de controle foram já encontradas e estão nas mãos da Comissão de Inquérito. Mas o relatório final, possivelmente, só será conhecido daqui a 2 anos. Há, no entanto, já alguns dados que nos permitem ver como tudo terá acontecido. Estas são imagens recolhidas por um videoamador poucos minutos após a queda do avião da companhia holandesa Martinair. Eram 8h30 da manhã e a tragédia tinha acontecido no aeroporto de Faro. Um avião DC-10 com 327 passageiros a bordo e 13 tripulantes tinha já tentado uma primeira aterragem. Na segunda tentativa, durante a aproximação à pista, há testemunhas oculares que afirmam que algo já não ia bem com o DC-10. Antes da aterragem, o avião não tinha muita estabilidade. Subia e descia. E no momento em que aterramos, foi uma aterragem violenta e nessa altura houve um estrondo. O avião vinha aterrado a fazer um barulho esquisito e de repente ouvi uma explosão. A explosão que eu ouvi, eu tive também a oportunidade de ver o avião arrastar pela pista fora com as chamas atrás dele. Por acaso eu tive a oportunidade de ver isso, o avião com as chamas. E a partir desse momento deu aquela explosão, a primeira explosão, e depois deu a segunda explosão quando eu saí da pista. Foi para lá nessa zona que os senhores já sabem. As causas do acidente só serão conhecidas quando a Comissão de Inquérito elaborar o seu relatório final, uma tarefa que em condições normais demora entre 1 ano e meio a 2 anos. Desde já podemos adiantar alguns dados. Segundo as marcas deixadas na pista, o DC-10 estava totalmente desalinhado com o eixo. As marcas no chão são prova disso mesmo. Estão a cerca de 10 metros da berma esquerda, numa pista que tem 120 metros de largura. O vento na altura soprava forte, com rajadas de 35 km/h. Poderá ter sido uma das causas do desequilíbrio do aparelho. Pelas marcas no chão, nota-se a tentativa do piloto de levar o aparelho para o centro da pista. Estas são as marcas que evidenciam, de certo modo, a derrapagem lateral do avião. Estas outras, as marcas de uma aterragem normal. Segundo testemunhas oculares, nesta altura, o avião levantou a asa direita, danificando seriamente parte da asa esquerda e destruindo o motor. O avião ficou partido em 2 partes. Uma delas, a traseira, ficou totalmente envolvida em chamas. Terá sido esta a principal causa do número de mortes neste acidente aéreo. Grande parte das pessoas saíram como puderam dos destroços. Ali da parte de trás via-se ambulâncias, muitos fumos,
Depois, mais tarde, vi as pessoas atravessar aqui a pista, com crianças. Tu viste essas pessoas? Vi pessoas atravessar aí. Como é que elas estavam? Estavam mais ou menos, ainda tinham roupas.